a palavra de Deus então nos diz assim, Tiago capítulo 3, de 1 a 12. A palavra de Deus nos diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento em que abrimos a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo fale com os nossos corações, especialmente esse texto que nós acabamos de ler, diz respeito a uma das nossas maiores fraquezas. E como o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós não gostamos de ser confrontados com a Tua verdade, nós pedimos nesse momento da Tua misericórdia e que realmente nós entendamos que essa mensagem de Tiago é para cada um de nós, aqueles que invocam o nome do Senhor. Que o Senhor realmente faça com que essa mensagem encontre um solo fértil em nosso coração, e que a nossa maneira de nos comunicarmos, de usarmos as nossas palavras, possam radicalmente ser transformadas, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, o nosso tema de hoje é o controle da língua, e é muito interessante porque todos nós temos problemas com o uso das palavras, todos nós temos problemas com a nossa língua. Mas é verdade também que todos nós negamos que temos problema com o uso da nossa língua. Um mentiroso nunca vai admitir de pronto
de fatos que ouviu para as outras pessoas. Aquela pessoa que tem dificuldade em guardar um segredo, ela não consegue de fato perceber que ela tem dificuldade em dominar a sua língua. E Tiago então ele dedica esses versículos que nós acabamos de ler para ensinar a igreja a controlar a sua língua, já que a língua é algo extremamente poderosa. Uma coisa que nós aprendemos nas outras semanas, e principalmente no capítulo 2, Tiago termina falando sobre a necessidade de obras e fé andarem juntas. As obras são resultado de uma fé genuína. Uma fé sozinha, ela não é uma fé verdadeira, genuína. A fé genuína irá gerar transformação na nossa vida. Tiago então ele fala de obras, mas ele não fala apenas daquilo que nós fazemos, mas ele fala também agora sobre aquilo que nós falamos. Então as obras que Tiago espera encontrar na igreja não são apenas ações que evidenciam o encontro da pessoa com o Senhor Jesus, mas ele entende também que essas obras são refletidas através das palavras que nós proferimos, das palavras que nós dizemos, de tudo aquilo que sai da nossa boca. Nós vimos também no finalzinho do capítulo 1 que Tiago estabelece qual é a religião pura e imaculada que Deus aceita. E ele fala o seguinte: aquela pessoa que pensa ser religiosa, aquela pessoa que pensa que está vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida de piedade, essa pessoa precisa cuidar das necessidades das viúvas e dos órfãos. Ela também tem que não se deixar corromper pelas coisas do mundo, mas ele já fala também que uma das evidências de uma pessoa que realmente é religiosa, é piedosa, é o controle da sua língua. E agora no capítulo 3, então, ele vai desenvolver mais esse tema. Não só no capítulo 3, mas durante toda a sua carta. Então vocês podem ver que Tiago fala no capítulo 1, versículo 19, no versículo 26 do capítulo 1, depois ele vai falar no capítulo 2, versículo 12, depois, além do capítulo 3, ele vai tocar nesse tema novamente no capítulo 4, versículo 11, e por fim, ele vai falar novamente sobre a língua no capítulo 5 e 12. Isso por quê? Porque esse é um tema extremamente importante. Então, para você que está dizendo assim, já vou desligar aqui o meu pensamento, porque eu não tenho nenhum problema com a minha língua. Eu quero dizer que é para você essa mensagem. É mensagem de Deus para a sua vida. Se você pensa e se você está lutando com os seus pensamentos e dizer, não, eu não tenho problema, eu quero dizer para você que é bem provável que você lide com problema nessa área, e por isso nós devemos prestar atenção naquilo que a palavra do Senhor nos diz. E o que é que Tiago fala a respeito do controle e do poder da língua? Nos primeiros versículos, nós vemos então uma ordem. Acompanhe comigo aí, novamente a leitura de Tiago 3, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês
sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que Tiago nos dá uma ordem, nos faz um chamado, ele nos exorta, e ele fala sobre uma realidade que existia na igreja primitiva e que existe na igreja do Senhor Jesus até o dia de hoje. O fato de muitas pessoas valorizarem aqueles que ensinam. Quando Tiago fala, meus irmãos, vocês não devem desejar ser mestres, não significa que ele está desencorajando ninguém ao ministério do ensino. Pelo contrário, o que ele está fazendo não é desencorajar, mas encorajar aqueles que ensinam a fazê-lo de uma maneira correta. E por que ele fala dos mestres? Porque o instrumento principal do mestre é a sua fala. O mestre, o professor, aquele que ensina, ensina principalmente através das palavras. É através das palavras que os mestres transmitem conhecimento e usam do poder de persuasão para convencer e ensinar outras pessoas. É natural que o mestre fale muito, mas como o mestre fala muito, é verdade também que o mestre pode e peca mais vezes com a sua boca, com a sua palavra. Isso por quê? Porque o mestre, quando ele ensina, ele tem a responsabilidade, em primeiro lugar, de ensinar aquilo que é verdadeiro, de transmitir não a sua mensagem ou a sua verdade, mas transmitir a verdade de Deus e o ensino da palavra de Deus. O mestre, ele tem que ensinar aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Mas o mestre também pode pecar através das suas palavras. Quando ele não ensina toda a verdade de Deus, ou quando ele ensina algo que a palavra de Deus, de fato, não ensina, através de heresias, ou até mesmo através de ensinos que não vêm de Deus, mas são ensinos próprios dos homens. Por isso, Tiago começa a falar sobre o cuidado que nós devemos ter com as nossas línguas. Não queiram muitos de vocês serem aqueles que falam muito, porque aquele que fala muito é também aquele que peca muito. E ele diz, aqueles que falam demais, e especialmente os mestres, eles terão que prestar contas de todas as suas palavras. Como nós falamos, o mestre ele pode usar a sua língua para influenciar para o bem ou também para influenciar para o mal, dirigir as pessoas no caminho do Senhor ou desviá-las do caminho do Senhor. Por isso, todo cuidado é pouco. Tiago termina o versículo 2 falando sobre a realidade da língua, que é um órgão pequeno, mas que controla toda a nossa vida. Porém, quem controla a sua língua, controla todo o seu corpo. Quem controla a sua língua é uma pessoa perfeita. Se você nessa noite pode dizer
que não tem nenhum problema com o uso da sua língua, então eu quero te dar os parabéns e dizer o seguinte, que você é uma pessoa perfeita. Porque é isso que Tiago nos ensina. Aquele que não tropeça com a sua língua é uma pessoa perfeita. E o que ele fala mais a respeito da língua? E Tiago então vai falar sobre essa realidade e sobre o cuidado que nós devemos ter com o uso da nossa língua, demonstrando o quão poderosa é a língua, o quão poderosas são as nossas palavras, o quão poderosa é a nossa boca. E para isso então, ele vai usar 4 ilustrações. Acompanhe comigo aí, voltando lá no texto de Tiago, a partir do versículo 3 até o versículo 8, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago, então, ele vai falar sobre o grande poder que a nossa língua tem. E para isso ele vai dar 4 ilustrações que vão demonstrar o grande poder das nossas línguas. Em primeiro lugar, Tiago fala sobre o freio nos cavalos. E o que ele diz? Ele fala o seguinte: olha, quando nós queremos domar um cavalo selvagem, quando nós queremos dominar um cavalo que é chucro, nós colocamos freios na sua boca. Através do freio na boca do cavalo, nós somos capazes de dominar aquele animal, fazendo com que aquele animal, outrora violento, se torne um animal submisso. Assim é a língua. Nós precisamos colocar freio em nossas línguas, porque se nós não colocarmos freios em nossas línguas, as nossas línguas serão justamente semelhantes a um cavalo selvagem sem freio algum. E o que acontece com um cavalo selvagem? Ele se torna violento, ele se torna indomável e ele pode causar uma grande queda e um grande desastre para aquele que tenta dominá-lo. Assim é o poder da nossa língua. Se nós não controlarmos a nossa língua fará com que cada um de nós sofra uma grande queda. Por isso, cuidado com a sua língua, cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Cuidado. Ele usa um segundo exemplo, e ele vai falar agora sobre o leme dos navios.
E ele fala e chama a atenção daqueles irmãos para o fato de que um grande navio, ele é totalmente controlado por uma pequena peça, que é o seu leme. Na verdade, isso daqui é um timão, né? Mas o timão, não o timão, nada a ver, tá bom? Eu sei que a turma já está aí, vai Corinthians, não tem nada a ver, tá? Esse timão aqui está ligado ao leme do navio. E o leme, apesar de ser pequeno, é quem controla a direção do navio. Mesmo um navio grande, enorme, ele depende, ele é controlado por essa pequena peça, que é o seu leme. E esse leme obedece à direção do piloto, do capitão do navio. Da mesma forma é com a nossa língua. A língua é um pequeno órgão colocado em nosso corpo, mas esse pequeno órgão que se encontra no nosso crânio, entre os nossos dentes, ele é extremamente poderoso e é capaz de controlar e de dirigir a nossa vida. O que acontece com um navio sem o leme? Ele fica totalmente descontrolado. Imagine então um grande navio no oceano. Sem o leme, ele fica totalmente à deriva. Ele fica sujeito ao controle das circunstâncias externas, do vento, das ondas. Esse navio sem leme, ele não é capaz de se desviar dos rochedos. Ele pode se chocar contra as rochas, ele pode até mesmo vir a naufragar. Assim é a nossa língua. Uma língua sem controle é capaz de nos conduzir a lugares que nós não desejamos ir, e é capaz de trazer grandes prejuízos e grandes desastres às nossas vidas. Portanto, cuidado com a sua língua. Mas Tiago continua e ele vai falar sobre um terceiro exemplo. E ele vai falar sobre a pequena fagulha, que é capaz de incendiar uma grande floresta, um grande bosque. A língua, ela é como aquela pequena fagulha, que parece ser totalmente inofensiva, que parece ser insignificante diante das árvores e da vegetação. Mas um incêndio, muitas vezes, é iniciado com essa pequena fagulha. Quando nós apagamos a fagulha no início, ela não representa nenhum perigo. Mas se essa fagulha não for apagada logo no início, ela se torna um grande incêndio. E um incêndio que se torna incontrolável, trazendo destruição e matando toda a vegetação e animais. Assim é a nossa língua, como uma pequena fagulha. Parece inofensiva, mas se ela não for controlada, se ela não for apagada no início, ela pode trazer uma grande destruição. Não só para a pessoa que fala, mas também para aqueles que estão dando ouvidos àquela língua que é capaz de incendiar. E Tiago ele fala que essa língua, ela é capaz de incendiar a floresta,
é capaz de incendiar o próprio corpo. Essa língua é fogo que consome, que é até mesmo consumida pelo inferno. E é muito interessante porque quando nós vemos a palavra diabo, nós vemos que na verdade ela vem de uma outra palavra em espanhol, diable, duas línguas. Essa é a natureza do diabo. E o diabo também é chamado de o pai da mentira. Ele também é conhecido como o acusador. Ele é o inimigo de Deus. Ele é aquele que fala duas coisas, que tem como propósito causar divisão. Portanto, cuidado com a sua língua. Não subestime o poder das suas palavras, porque a língua, de fato, ela é muito poderosa. Por fim, Tiago dá um quarto e último exemplo, e ele vai falar sobre a língua como sendo um veneno mortífero, um veneno mortal. Quem não controla a língua é como aquela pessoa que sai espalhando o seu veneno diante das outras pessoas. A língua que não é controlada, ela acaba fazendo várias vítimas, picando várias pessoas. E qual é o efeito do veneno? O veneno, ele entra no corpo da pessoa e ele se espalha pela corrente sanguínea com rapidez. E se a pessoa não tomar um antídoto rápido para esse veneno, ela não só apenas fica doente, como ela pode vir a óbito. Tiago diz que a língua é como aquele veneno mortal. Por isso, cuidado com a sua língua. É interessante porque Tiago fala o seguinte: olha, o ser humano, ele é capaz de dominar muitas coisas. Ele é capaz de dominar toda a criação, as aves, os répteis, os peixes, mas a língua ele não consegue controlar, ele não consegue dominar. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós temos que estar muito atentos aos comentários inofensivos que muitas vezes nós fazemos. E um comentário inofensivo, despretensioso, pode tomar uma proporção gigantesca. A falta de controle das nossas palavras podem criar grandes desastres e danos. Você pode acabar com a reputação de uma pessoa, você pode destruir grandes amizades, você pode fazer com que outras pessoas criem um juízo que não tem nenhuma conexão com a verdade. A língua, quando nós falamos, é como esse veneno que é capaz de se espalhar através de boatos, disseminando doença, contaminando outras pessoas, causando até mesmo a morte. E como é que isso acontece? E nós sabemos como é que a nossa língua age e o poder que ela tem. Mas o fato é que muitas vezes, apesar de nós sabermos aquilo que nós devemos evitar, aquilo que não agrada do Senhor, parece que nós relutamos em de fato colocar a nossa língua sob controle. Nós menosprezamos
achamos que não tem nenhuma importância, que isso é natural, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quantos de nós aqui transmitimos fatos distorcidos, misturando verdade com mentira, realidade com um pouco de fantasia? Quantas vezes nós pegamos um fato, uma palavra fora do contexto e espalhamos para as outras pessoas? E alguém já disse que o espalhar boatos é como você pegar um travesseiro cheio de penas e espalhar essas penas ao ar livre. É impossível depois nós catarmos as penas. Mesmo que a pessoa diga, não, me enganei, é impossível. Muitas vezes não tem volta. Nós não temos mais condições de voltar atrás naquilo que nós comentamos, compartilhamos. Quantos de nós aqui temos problemas com mentiras? Não, mas eu não menti. Eu só ocultei a verdade. De quem que você é filho? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Calúnias. Quantas vezes nós falamos mal com a intenção realmente de prejudicar uma pessoa, de nos vingarmos de uma pessoa? Quantas vezes nós usamos palavras maliciosas com duplo sentido? Não, mas não foi bem isso que eu disse. Como não? Fofocas. E como isso parece que agrada o ser humano, né? Como a fofoca rende horas e horas de assuntos, né? E como as pessoas se deliciam quando nós colocamos uma outra pessoa que não está presente em evidência. Porque fulano e assim vai embora. Eu já compartilhei com a igreja e é uma das coisas que eu mais tenho pena que aconteceu infelizmente na nossa comunidade. Um rapaz que se converteu aqui não faz mais parte da igreja, porque ele disse o seguinte: olha, eu fui para casa do fulano, tinha algumas pessoas da igreja e eles só falavam mal das pessoas. Eu não venho mais à igreja, porque as pessoas da igreja são piores do que as pessoas do mundo. Aconteceu aqui. Quem falou, não sou eu que vou cobrar, Deus sabe, mas vai prestar contas dessas palavras, porque foi uma pedra de tropeço para o irmãozinho novo na fé. Como nós somos descuidados, mas é assim, uma pessoa coloca fogo e de repente já incendeia tudo, e todo mundo está falando mal, e a gente não percebe que está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Quantas vezes nós usamos as nossas palavras para jogar uma pessoa contra outra, para causar realmente divisão, para separar pessoas, para formarmos o nosso ciclo de amizade? As palavras são usadas muitas vezes para extravasar a nossa ira, para demonstrar o nosso ódio. As palavras machucam, geram mágoas. As palavras revelam muitas vezes a sujeira que está na nossa mente, no nosso coração. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que são descuidadas, que de repente estão falando palavrões, ou no mínimo palavras que não deveriam sair da boca de um cristão. Mas assim é a nossa língua, e é algo que muitas vezes a gente não enfatiza. A gente sempre fala da fofoca, da mentira, da calúnia, mas eu quero falar uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, que a gente deveria tomar cuidado: a insatisfação. Quantas vezes através das nossas palavras, dos nossos
comentários, nós revelamos o quão insatisfeitos nós estamos com uma situação. E nesse caso eu quero lembrar você que se Deus de fato é o soberano sobre todas as coisas, essa insatisfação não é simplesmente contra uma determinada circunstância, mas é contra Deus. Quantas vezes nós encontramos pessoas que são viciadas em reclamação? Nunca nada está bom. O trabalho é ruim, a cidade é ruim, o carro é ruim, a violência é ruim, o prédio onde eu moro é ruim, a roupa que eu tenho é ruim, o problema de saúde que eu tenho é ruim. Insatisfação, insatisfação, murmuração, reclamação. O que essas palavras estão revelando? Qual é realmente o problema? Opa, o problema é uma ingratidão para com o Senhor. Nós estamos, na verdade, reclamando de Deus, de tudo que Ele tem nos dado. Cuidado com a sua língua. E por fim, nós terminamos o texto aqui de Tiago, capítulo 3, com uma exortação, versículos 9 a 12. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versículos de 9 a 12. A palavra de Deus nos fala assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago nos exorta? A termos uma coerência entre aquilo que nós falamos e a fé que nós afirmamos que temos. Se nós temos uma fé viva e não uma fé morta, essa fé viva vai se revelar através das nossas palavras, a maneira como nós nos comunicamos com outras pessoas. Aquilo que você fala, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse nos Evangelhos, revela o que está dentro do nosso coração. Você pode dizer que não, mas é Jesus que disse. E Ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se é reclamação, é porque dentro do coração tem ingratidão. Se é maledicência, é porque dentro do coração tem maldade. Se são palavras de ódio, é porque dentro do coração tem amargura. Se são fofocas, é porque essas coisas estão dentro do seu coração. Tiago então diz o seguinte: não dá para dizer que nós somos de Jesus e falarmos palavras que não refletem esse Jesus na nossa vida. Se temos Jesus em nossa vida, Ele precisa dominar o nosso coração. E uma vez que Ele domina o nosso coração, Ele também tem que dominar as nossas palavras. Por isso Tiago então ele fala: nós precisamos ter coerência de vida. Aquilo que nós cremos tem que ser testemunhado através das nossas palavras. E Tiago nos encoraja a não termos uma vida incoerente.
uma vida que acaba sendo uma vida de esquizofrenia espiritual. E ele usa, mais uma vez, dois exemplos. Ele fala o seguinte: olha, uma fonte, ela só pode ser de água doce, potável, ou de água amarga, que é imprópria para o consumo. Numa mesma fonte você não tem os dois tipos de água. Ou é água boa, ou é água amarga. Da mesma maneira ele vai usar o exemplo da árvore. Ou essa árvore vai ser uma árvore boa e vai produzir frutos bons, ou vai ser uma árvore má que vai produzir frutos maus. A videira, ela não vai produzir figos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma figueira não vai produzir azeitonas, é impossível. Então, se você de fato é um cristão, o resultado de ser realmente um cristão será constatado nas suas palavras. Mas se você de fato não é um cristão, isso vai ser evidenciado também pelas suas palavras. Por isso Tiago nos fala: olha, como pode ser isso? Uma fonte que tem água doce e amarga. Como pode ser isso? Um tipo de árvore que dá um outro tipo de fruto. Como pode isso? Uma pessoa vir à igreja e adorar a Deus, louvar a Deus, e ao mesmo tempo amaldiçoar os homens. Incoerência. Não pode ser assim. Tem algo muito sério. Algo precisa de fato mudar no coração dessa pessoa. Por isso, Tiago termina esse trecho da palavra de Deus nos alertando sobre o controle da língua e o cuidado que todos nós devemos ter com as nossas palavras. Devemos servir a Deus, sim, com a nossa boca. Devemos servir a Deus, sim, com as nossas palavras. Que das nossas bocas saiam palavras boas, verdadeiras, pautadas e marcadas pelo amor, palavras apropriadas, palavras temperadas, palavras que edificam o próximo, que transmitem graça, que curam, palavras que encorajam, palavras que corrigem o erro, palavras que abençoam, que glorifiquem a Deus e que demonstrem que nós pertencemos a Jesus. Eu quero terminar com uma aplicação, porque nós já entendemos que devemos controlar a nossa língua e que devemos cuidar das nossas palavras. E como aplicação, eu quero trazer um exemplo de algo que se conta a respeito do filósofo Sócrates. E quando uma pessoa vinha conversar com Sócrates e queria contar algo sobre uma outra pessoa, ele usava uma peneira. E eu vou ensinar para vocês qual é a peneira de Sócrates. Essa peneira ele usava para saber se ele deveria permitir que a pessoa contasse ou se ele deveria simplesmente pedir para a pessoa se calar. E o que é a peneira de Sócrates e como nós podemos usar essa peneira em nossas vidas? Em primeiro lugar, ele usava o seguinte critério: é verdade o que você está me falando? Você tem certeza que isso que você está falando é a verdade? Ou você ouviu falar que é a verdade? Ou você pensa que é a verdade? Ou pior,
você sabe que não é a verdade. É a primeira peneira. Opa, é verdade. A segunda peneira que Sócrates usava, você já falou isso para a pessoa? Ah, você está falando do fulano? Ah, você está falando da ciclana? Você já, antes de você me falar, você já disse isso para a pessoa? Não, você não disse para a pessoa? Então, isso não me diz respeito. Vá falar isso com a pessoa que você está querendo comentar. Vá falar com essa pessoa. Essa é a segunda peneira. E a terceira peneira que Sócrates usava: isso que você irá me contar vai fazer bem para a pessoa? Que alguém pode dizer: não, é verdade, eu ouvi, ele falou isso de você. Você já falou para a pessoa: já fui lá e falei toda a verdade na cara dele. Não, eu não sou desses que falam pelas costas, eu falo na cara mesmo. Opa, não é porque você falou para a pessoa que isso te dá o direito de falar. E a terceira peneira que Sócrates usava era justamente isso: o fato de você me contar, isso vai produzir algum bem para aquela pessoa ou não? Se não, guarde essas palavras para você, porque realmente isso não vai promover nada de bom, nada que realmente irá edificar e construir algum benefício. Que todos nós aqui, nessa noite, possamos olhar a nossa vida e que possamos controlar a nossa língua para servir a Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento pedir a Tua bênção e a Tua ajuda, para que das nossas bocas só saiam palavras que testemunhem que o nosso coração foi transformado pelo Senhor. Nos ajuda, Deus, a controlar, nos ajuda a fecharmos a nossa boca, nos ajuda a não darmos ouvidos às palavras que não procedem do Senhor e que podem trazer prejuízo para uma vida, para os nossos irmãos e para o Teu reino. Nós pedimos essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.